Vamos fazer uma viagem no tempo. Pense em Bagdá, lá no século IX. A gente está falando do centro do mundo na época, o Califado Abássida, um império novinho em folha, vibrante, com uma sede, uma fome imensa por conhecimento. É bem no meio dessa efervescência toda que surge uma figura monumental, Al-Kindi. Ele foi o homem que construiu uma ponte entre a sabedoria da Grécia Antiga e o mundo islâmico que estava florescendo. E essa frase dele já diz tudo, né? Ela captura a essência da filosofia do Al-Kindi, uma mente totalmente aberta. Para ele, a verdade não tinha fronteira, não tinha religião, nem nacionalidade. Era um tesouro que valia a pena buscar em qualquer lugar. E é essa ideia que vai preparar o terreno para a obra da vida dele. A missão do Al-Kindi não era só um trabalho de estudos, não. Era um desafio de civilização mesmo. O Califado Abássida tinha um problemão para resolver. Como é que se pega todo aquele universo de conhecimento dos gregos, a lógica, a ciência, a metafísica deles, e se integra isso numa cultura nova, com uma língua nova e uma fé nova? Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. Dá para ver que o Al-Kindi não estava trabalhando sozinho, num vácuo. Pelo contrário, ele viveu bem no auge do movimento de tradução, com o apoio de califas com uma visão de futuro incrível, como Al-Mamun e o Al-Mutassim. Bagdá era um verdadeiro caldeirão de ideias, e o Al-Kindi estava bem ali, no centro de tudo. E o ponto-chave aqui não era só traduzir as palavras. A questão era muito, mas muito mais profunda. Quem ia ser capaz de traduzir os conceitos, de adaptar o pensamento de Aristóteles, o neoplatonismo, para um público muçulmano do século IX? Pois é, a resposta foi Al-Kindi. Então, vamos ver como ele conseguiu fazer isso. O Al-Kindi não era só um pensador solitário, não. Ele foi um verdadeiro arquiteto, o engenheiro-chefe dessa grande ponte de conhecimento, gerenciando de perto a importação das ideias gregas para o mundo árabe. Ele não necessariamente traduzia tudo com as próprias mãos. A grande genialidade dele foi atuar como um mediador, quase um gerente de projetos. Ele liderou o Círculo de Kindi, um grupo de tradutores, muitos deles cristãos sírios que, sob a direção dele, tornaram acessíveis as obras de Aristóteles, Plotino, Euclides e tantos outros. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente a complexidade da tarefa. De um lado, a gente tem todo o mundo intelectual grego, com Aristóteles, o neoplatonismo, a matemática avançada. Do outro, o contexto islâmico, com o patrocínio dos califas, os debates teológicos dos mutazilitas e a riqueza da língua árabe. A ponte do Al-Kindi precisava conectar tudo isso. Ok, a gente já viu como ele construiu a ponte. Agora vamos dar uma olhada no que ele trouxe através dela. Quais foram as grandes ideias filosóficas que o Al-Kindi introduziu e adaptou, moldando o pensamento por séculos? O ponto de partida é a obra-prima dele, sobre a primeira filosofia. Para o Al-Kindi, metafísica e teologia eram a mesma coisa. A primeira filosofia não era só o estudo do ser, como era para Aristóteles, mas o estudo da causa de todo ser e de toda a verdade, ou seja, Deus. E aqui está uma das contribuições mais elegantes dele. Como provar a existência de Deus? O Al-Kindi usa um argumento muito lógico. Pense em qualquer coisa. Uma pessoa é um indivíduo, mas é composta de muitas partes. Uma espécie é uma só, mas contém muitos indivíduos. Essa mistura de unidade e multiplicidade para ele não podia ser coincidência, tinha que ter uma causa. E essa causa tinha que ser puramente uma, sem multiplicidade nenhuma. Essa causa, ele conclui, é Deus, o verdadeiro um. Agora chegamos a uma pergunta que dividiu os maiores pensadores por séculos. Aristóteles e a maioria dos filósofos gregos acreditavam que o universo era eterno, sem começo nem fim. Só que isso batia de frente com as doutrinas do Islã, do judaísmo e do cristianismo. O que será que o Al-Kindi pensava sobre isso? Bem, ele fez uma escolha ousada. Indo contra o seu mestre Aristóteles, o Al-Kindi afirmou que sim, o universo teve um começo. Ele argumentou que um infinito real não pode existir, então o passado não pode ser uma série infinita de momentos. O mundo, portanto, foi criado ex nihilo, ou seja, a partir do não ser, alinhando a filosofia grega com a teologia islâmica. Mas olha, seria um grande erro pensar no Al-Kindi só como um metafísico. A curiosidade dele não tinha fim. A ponte que ele construiu oferecia uma vista panorâmica de todo o campo do conhecimento humano, e ele explorou cada cantinho dela.
A dimensão do trabalho dele é impressionante. O Al-Kindi escreveu sobre tudo, de matemática à medicina, de teoria musical à cosmologia, de psicologia à ética. Ele era a própria definição de um polímata, um verdadeiro homem do Renascimento, só que séculos antes do Renascimento. E ele não era só um compilador de ideias, ele era um cientista prático. Por exemplo, na ótica, ele aplicou a geometria para entender a visão. Embora essa teoria dos raios que saem dos olhos tenha sido superada depois, o método dele de usar a matemática para explicar fenômenos físicos era revolucionário para a época. Até a ética dele estava totalmente conectada à sua filosofia. Na sua obra sobre como dissipar as tristezas, ele dá um conselho que vale até hoje. Por que se apegar tanto a bens materiais que são passageiros e a gente pode perder? A verdadeira felicidade para o Al-Kindi estava naquilo que é eterno e não pode ser roubado, o conhecimento e as verdades do intelecto. Então, qual é o impacto final do Al-Kindi? Por que essa ponte que ele construiu foi tão importante, tão crucial para o futuro da filosofia no mundo todo? O legado dele não está só nas suas próprias ideias, mas nas ferramentas que ele deixou. As traduções que o círculo dele produziu, como a famosa Teologia de Aristóteles, que na verdade era uma adaptação de Plotino, se tornaram a base da biblioteca filosófica do mundo de língua árabe por muitas e muitas gerações. O ponto crucial é este: Al-Kindi criou uma tradição. Ele pegou a filosofia, que era uma disciplina estrangeira, e deu a ela um lar no mundo islâmico. E ao fazer isso, ele não só iniciou um diálogo, mas também construiu as fundações sobre as quais gigantes como Al-Farabi e Avicena iriam erguer seus próprios sistemas filosóficos, que, por sua vez, influenciaram profundamente a Europa medieval. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O projeto do Al-Kindi de buscar a verdade onde quer que ela estivesse, sem preconceito nenhum, é tão relevante hoje quanto era no século IX. Isso nos faz perguntar: quais são as sabedorias estrangeiras do nosso tempo? E que pontes a gente ainda precisa construir?